Eu fico pensando bem, meus amados, meus seguidores do Senhor Jesus Cristo, o jeito que as pessoas se comportam, as pessoas pensam que as coisas de Deus é de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não é. Aqui está a segunda parte do vídeo que eu falei para vocês. Meu relato como eu senti o que é as trevas e que realmente o inferno existe. Para resumir numa só palavra, Deus, quando Ele falou que o reino de Deus estaria dentro de cada um de nós, é em nosso coração que a gente busca Ele de fato e de verdade e o acha, assim como Ele falou. Ele disse, me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então as pessoas só vão encontrar Deus de verdade quando o coração delas sentir aquele desejo, dia após dia, de saber o que é Deus, de entender o que é Deus, realmente como é a realidade da vida. E Deus mostra. São essas pessoas que Deus está usando. Eu, quando não era convertida, eu achava que tudo isso era mentira. Mas que é isso? Da onde que Deus vai usar uma pessoa humana? Eu pensava assim. Então, Deus me revelou que é tudo ao contrário. Ele sim se revela. E Ele tem se revelado a muitos. Deus, Ele procura aqueles que são abatidos, humilhados, e que muitas das vezes pessoas não dão nada por Ele. Eu vejo tantos moradores de rua, muitos deles nas drogas. Às vezes pensa, será que tem outra vida melhor? Muitos se entregam ao vício porque acham que não tem saída mais. E eles nem sabem que dentro deles tem um grande poder, e esse poder se chama Deus. Que se eles parassem um pouco e eles orassem com o coração, Deus o ouviria e lhes tiraria daquela situação que vive hoje em dia. Hoje se encontra. E daria sim paz e alegria para dentro da sua alma que nunca eles tinham conseguido aqui na terra. E essa paz, ela vem de Deus. As pessoas de fora não vão ver. Jesus, ele disse que ele se manifestaria, se apresentaria àqueles que haveriam de acreditar nele de verdade. Assim, tão diferente como o amor que eles dizem que o mundo tem. Isso não é amor. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus não é sentimento. Deus é razão e Jesus é misericórdia. Então, naquele longo tempo que eu passei, sentindo essa aflição, esse desespero na minha mente e no meu coração, para que eu pudesse sentir que a vida espiritual é de verdade. As pessoas que forem para o inferno, elas começarão a sofrer logo no coração de verdade. É um fogo que nunca se apaga, porque é a ira de Deus sobre essa pessoa. E a sua alma será jogada e lançada no fogo do lago do fogo, que é a segunda morte. E ali é que será ranger e pranto de dente, como Jesus falou. Deus, ele quer oportunidade para que as pessoas reconheçam que ele é o único, desde o princípio. Muitas pessoas dizem assim, é um debate. Eu vejo tantas as pessoas debatendo religiosidade, aí fica falando com pessoas que não tem nada a ver com Jesus,
Outros dizem, não, os deuses, os santos que a gente serve hoje em dia é diferente dos egípcios. O tempo do Egito era outro, não era outro coisa nenhuma. Pode ser o nome, pode ser outros, mas é a mesma mentira. Partiu para a mentira, não tem nada de Deus, gente. Entenda, é a palavra. Fora de Jesus não há verdade, ele mesmo falou. Fora de Jesus não há caminhos, não há religiosidade que leve ninguém a Deus, só Jesus. Porque ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não pense que nenhuma religião leva as pessoas a Deus, porque não leva. Religião, quem inventou foi Satanás, para que as pessoas vivessem enfeitiçadas, iludidas, com coisas mentirosas próprias dele, porque ele é o pai da mentira, para que elas não acertem o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Então, o diabo, ele conhece a Bíblia de cor salteado. Ele foi anjo de luz, ele morou perto do trono de Deus. E ele foi expulso de lá porque ele queria ser como Deus. E Deus mostrou para ele que além de Deus não existe nem existirá outro Deus além dele. Então o diabo, ele foi lançado na terra com grande furor. E ele vai estar sendo assim na terra até a volta de Jesus, até o Senhor Deus vir julgar a humanidade, para dar o fim a ele que deseja, que é o fogo eterno, porque para ele não tem saída mais. E ele quer levar as multidões de pessoas com o engano, com a mentira, fazendo as pessoas adorar a imagem dele, como se fosse de Deus, e não é. Mas essas pessoas vão ficar presas à mão do diabo até quando elas quiserem. Porque a palavra de Deus, ela diz, se eles acreditar no sacrifício de Jesus, a verdade vai os libertar dessa mentirada toda. E os olhos deles vão ser abertos. A mente deles vai ser aberta. E eles vão encontrar a verdadeira razão da vida, o sentido de viver, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E nunca mais eles vão querer falar de outros santos, de outros deuses, nunca mais na sua vida. Como diz a palavra de Deus, aqueles que se converteram a Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, terá nojo. Sabe o que é nojo? De toda aquela mentirada que ele servia, achando que era de Deus e não era. Porque sabe que Deus, ele é o supremo. Deus, ele é a plenitude. Deus, ele é tudo. Ele é a fonte das águas da vida. Ele é o sentido de viver. Então, muitas coisas tem que as pessoas que vivem numa religiosidade nunca vão entender, porque elas não querem ouvir a Bíblia Sagrada. Elas querem coisas novas, que outros venham de lá, ensinem outras coisas. Aí sim, elas acreditam. Por quê? Porque elas não estão baseadas na verdade que é Jesus. A rocha não é Jesus na vida delas. Elas não acreditam que só Jesus Cristo é que tem poder de tudo. E elas acham que tem outros nomes mais que possa se ajuntar com Jesus para poder os protegê-la. E elas não sabem que isso é engano de Satanás. Porque o único que pode abençoar, o único que pode os livrar, o único que pode dar vida é o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao qual Deus, o Pai dele, entregou a ele todo o poder e toda a glória. Ele é o rei, é ele que vai julgar. Deus, ele agora é advogado, mas quando ele vir, ele vai ser juiz. E o juízo é sem misericórdia. Nós estamos na graça e podemos fazer a nossa escolha de ir para os céus.
Todos nós pregamos a palavra verdadeira, que é Jesus Cristo, o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Porque nós deixamos de acreditar naquela mentirada toda paganista que a gente acreditava. Porque Jesus nos revelou de fato e de verdade que Ele é a verdade. E que aquelas outras coisas é árvore falsa, videira falsa. Videira que vai fazer as pessoas, que estão fazendo as pessoas caminhar para o inferno. E quando muitas passarem essa vida, que chegar naquele grande dia, que Deus os ressuscitar para julgar, os que sobem e os que descem, para o abismo, para o sofrimento eterno, elas vão se decepcionar. Elas vão, muitas delas, dizer: meu Deus, eu gastei meu tempo em vão, pagando promessa, rezando novena, rezando reza uma atrás da outra, repetindo aquelas palavras que se fosse um santo de verdade, nem queria ouvir, de tanta repetição diabólica que é, e não serve para nada. Muitas vão dizer: perdi o meu tempo, gastando meu dinheiro para ir não sei para onde, para Juazeiro, Guarabira, não sei o quê, Aparecida, não sei o quê, buscar um templo de um ídolo, de uma entidade maligna, porque tudo aquilo que não é Jesus Cristo é maligno, é perverso, é diabólico. E as pessoas querem viver no mal, porque elas não querem fazer a vontade de Jesus, elas não querem Jesus na vida dela. Ela diz: tá bom, eu acredito em Jesus, mas eu tenho que buscar outro nome para mim, porque assim não serve, assim eu não vou ser protegida. E elas caem como um patinho na lábia do mal, porque elas estão servindo a Ele, porque Ele é o pai da mentira. E Jesus, Ele disse, lá em Apocalipse, que fora da cidade santa, Nova Jerusalém, fora do céu, ficará os que cometem e vivem e praticam a mentira, e os que vivem de idolatria. Aí muitos dizem: ah, mas as pessoas da Igreja Católica não são idólatras não. Ah, não. Ah, não. E se elas, cada vez que passa, elas inventam um santo para elas, que na Bíblia não está escrito. Aí pinta aquelas imagens, sai com ela de cima para baixo, de estrada para cima, de estrada para baixo, que nem um bando de gente sem juízo, porque é isso mesmo. É louco aquele que não reconhece que Deus é o único Deus de ser reverenciado. Sai com uma coisa pendurada de madeira, enfeita todinho e não vê que ali não tem vida, ali é morto, ali foi o homem que fez. Se jogar no chão fica só os pedaços de madeira, fica só os cacos. Não pode fazer nada pela vida delas, não pode nem os livrar, nem com um sopro, porque nem fôlego de vida tem. E não enxerga, e não quer enxergar a verdadeira verdade. E se ajoelha diante daquela abominação e vai o adorar, de esse é padroeiro meu, esse é santa minha, isso é não sei o quê. Está adorando quem? Não está idolatrando aquilo ali, não? Abra os olhos, gente. Procura a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e pare de ser enganado pelo diabo. Você tem a decisão. Jesus, ele deixou o evangelho verdadeiro para seguir. Ele já disse na palavra dele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai a Deus se não for pelo nome dele. E isso é o Espírito Santo que convence o coração das pessoas. Aquelas que o coração não vai ser convertido e vai morrer nessa prática maldita, achando que está servindo a Deus e não está, estão perdendo tempo com coisas à toa, com coisas que para Deus não vale nada, que a palavra dele diz que não vale, para ele não passa de uma mentira. Então, elas vão ter as consequências delas. Por quê? Porque elas vão para o lago do fogo. Ali vão sofrer, ranger de dente, ali vão dizer: tanto que Jesus pregou, tanto que eu via falar,
que Jesus ele era o caminho, que Jesus era a vida, Jesus é a salvação, e eu quis ficar naquela mentira que eu achava que era de verdade e não era, mas não quis buscar uma oportunidade de saber a verdade, que eles lá que pregam o evangelho de verdade, eles sabem. Vocês lembram da parábola do rico e do mendigo? Lázaro? O mendigo vivia na porta do rico, tentando se alimentar das migalhas da mesa, e ele não dava. Morreu o rico e morreu o mendigo. Porém, o mendigo, cheio de feridas, vivendo uma vida miserável, subiu para o céu e ficou em descanso ali no seio de Abraão. E o rico foi direto para o inferno. E lá ele clamava, dizia: Pai Abraão, manda Lázaro que toque o dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. E o que foi que Abraão falou? Filho, tu lembra de quando você estava na terra? Você tinha seus bens no mundo e Lázaro, porém, só tinha a desgraça. Ele morreu, porém está aqui satisfeito, em paz e a sua alma sossegada, e tu aí em tormento. E os que querem passar daqui tem um abismo, não pode para aí. E os daí não podem passar para aqui. E ele, o rico, em sofrimento ali, ele disse: apoie. Manda que alguém o ressuscite e vá falar na casa dos meus pais, para avisar meus pais e meus irmãos, para que quando eles morrerem, não venha para esse lugar de tormento que eu estou. O que foi que Abraão disse? Filho, se eles quiserem acreditar, acredite na lei de Moisés. Se eles não acreditam na lei de Moisés, tampouco ele acreditará se algum morto ressuscitar para avisar a eles. Você veja como é demoníaco a incredulidade. Então quer dizer, para resumir, o mendigo está até hoje lá, agonizando de dia e de noite, porque lá não tem descanso e não pode fazer nada mais para que sua alma tenha paz. Lázaro, porém, está no lugar de descanso. Os irmãos desse rico, talvez tenha se salvado algum e talvez nenhum, porque se eles eram avarentos que nem esse irmão, é para lá que eles foram também, para o lugar de tormento e sofrimento. Abraão, quando ele quis dizer, se os teus irmãos quiserem acreditar na vida de verdade, para não ir para esse tormento que tu estás aí, eles acreditam na lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? O Antigo Testamento, que fala dos 10 mandamentos que o Senhor Deus mostrou a Moisés. Os ensinos de Deus. É os ensinos de Deus. Você viver, você praticar na sua vida, você ter temor e você será rico, porque você herdará a salvação. Muitos estão morrendo, pensando que morreu e acabou e viveu da maneira mais terrível que quis aqui na terra, fazendo tudo o que é o desagrado dos olhos de Deus, porque achou que Jesus já pagou o preço. Aí pronto, todos eles vão entrar no céu. Coitados. Vai ser tanta decepção naquele dia que muita gente não vai ter nem lágrima nos olhos para chorar. De tanta angústia, de tanta tristeza, de tanto desespero. Porque elas vão sentir nelas mesmas, na alma delas, a agonia da dor, do fogo consumindo, e elas não podem morrer porque já estão mortas. Só que elas não vão ter alívio. Lá, nem de dia nem de noite tem alívio. Entendeu? E foi isso que eu senti. Na época que eu senti essa força maligna. E eu não dormia. Por quê? Porque eu via sempre como se fosse algo me levando para uma chama. E essa chama me atormentava tanto que no meu leito físico eu sentia a quentura do fogo. Então, meus amados, não diga que o inferno não existe não, porque ele existe. Ele existe.
Ele é real. Se ele não fosse real, Jesus não teria vindo. Para que Jesus ia vir morrer do jeito que ele morreu, sacrificado, moído, cuspido, zombado, porque ele pregava a verdade que é Deus e que todos poderiam se chegar ao reino de Deus através dele, que é o Filho de Deus? Para que ele ia passar por todo sofrimento? Não, porque Deus, ele viu que a humanidade estava perdida. E Deus sabe que o inferno, como ele criou o inferno para Satanás, ele sabe que lá é um lugar de tristeza, de agonia, de desespero. E lá não pode sair mais. Não é que nem aqui que você faz alguma coisa errada e você escapa. Mas lá não. Você, o seu corpo, os vermes comeram. E a sua alma está ali para todo sempre. Jesus veio amar a minha alma e a sua alma, para que ela não fosse para lá, para esse lugar de dor. Então Jesus diz: Pai, eu vou. Eu pago o preço por eles, para que ele tenha o direito de viver aqui na glória junto com nós, para ele entender que existe sim a vida após a morte, uma vida plena de paz, de sossego e de felicidade que eles não têm na terra. E ele veio, mas Jesus veio para aqueles que crescem nele, não é todos. O chamado é para todos, mas nem todos vão querer Jesus. E é assim que o povo da religião está fazendo, não querem Jesus. Porque se quisesse Jesus, deixaria os seus templos tenebrosos que adora aos deuses de Baal, aos deuses pagãos, aos deuses mortos, aos deuses que não têm vida, e diria: não, é o que faz eu respirar, é o que faz eu andar, é o que me dá saúde na vida, é o que me protege quando eu saio, quando eu chego. É esse que manda chuva, é esse que faz o sol, é esse que dá o mantimento, que abre as portas para a minha vida. É ele que eu vou entregar a minha vida, porque é ele que tem o poder de fazer alguma coisa por mim. Nem isso as pessoas analisam e pensam nas suas casas, porque elas deveriam pensar. No seu leito da cama de noite, deveria refletir e entender que tem uma alma e que a alma dela é para sempre, não acaba. Ah, se todos pensassem assim, que já teria chegado a essa conclusão, como nós. E Deus teria abrido os olhos deles e ele estaria aqui do nosso lado junto conosco, buscando a glória para quem? Para Jesus, porque é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a força e de todo o poder. Então, meus amados, vamos cada dia mais se aproximar do Senhor Jesus, porque Ele está à porta. Se eu não for salva, ou que eu seja salva, o que importa é que vocês, muitos, que ainda não têm esse conhecimento, tenha. O inferno é de verdade, mas o céu também é de verdade. Há um lugar de paz, há um lugar de descanso, há um lugar onde você não se lembra de dor, porque foi assim que eu senti. Eu via Deus, mas não conseguia ver a sua face, de tão grande que era a sua glória. Mas eu sentia, eu via suas vestes brancas. Ele num trono sentado, eu só conseguia ver sua veste branca. E ali uma paz, um amor, que ali eu desconhecia qualquer sofrimento da vida. E ele falava comigo, dizia: tá vendo? Aqui só se chega perto de mim aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um coração lavado.